Olá, gente. Nesta aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com o assunto de análise vetorial, fazendo algumas abordagens no R2, né? Por exemplo, é a forma canônica de representar um vetor no R2, e vamos introduzir agora, né, nessa aula, o vetor, né, no R3, no espaço tridimensional, quer dizer, na forma geométrica, na forma analítica, na forma canônica, né? Nós já fizemos, já determinamos o módulo de um vetor no R2, vamos ver como é que a gente faz o módulo de um vetor no R3, e depois disso nós vamos trabalhar com um conceito novo que é chamado produto escalar de dois vetores. Bom, inicialmente nós vamos ver aqui a forma canônica do vetor no R2, tá? Quer dizer, no plano. Então vamos supor que nós tenhamos aqui um eixo Y, um eixo X, certo? E aqui um vetor que nós vamos chamar de vetor U. Então, temos o X, o Y, né, são os eixos, e o vetor U. Vamos aqui representar um vetor no eixo X, que é um vetor que tem o módulo 1, quer dizer, um vetor unitário, certo? Esse vetor aqui, que é o vetor de módulo 1, quer dizer, o comprimento dele é 1, nós vamos chamar esse vetor, vamos dar um nome especial para ele. Esse vetor aqui que está sobre o eixo X vai ser o vetor I. Então, quando a gente olhar para esse vetor I, esse vetor I é um vetor unitário que é colocado aqui sobre o eixo X. Então, veja que ao projetarmos U, né, vamos supor que esse vetor U é dado analiticamente por esse par A e aqui B. Então, o que a gente observa? Que se isso aqui é A, vamos dizer que seja 4, uma medida, né? Então, existe uma quantidade de unidades aqui dentro. Então, se nós formos marcando esses vetores aqui, ó, unitários, né, quando chegar aqui nós vamos ter exatamente, tá, esse vetor representado aqui como o vetor AI. Né? Esse I aqui é unitário. Da mesma forma aqui, eu vou representar um vetor aqui unitário, também como o que nós fizemos no eixo X, agora aqui no eixo Y, vamos chamar de vetor J. Esse vetor J é um vetor unitário que está aqui sobre o eixo Y, certo? Aqui aplicado na origem. Então, da mesma forma, se isso aqui vale B, esse vetor que eu olho aqui, ó, né, que vai da origem até B, esse vetor pode ser representado como B vezes o vetor unitário J. Quer dizer, então esse vetor aqui seria B vezes esse J. Bom, ao olhar para o vetor AI e para o vetor BJ, que é esse que eu vou colocar, vamos pegar aqui uma caneta vermelha, para que a gente possa ver. Então, por exemplo, nós temos aqui o AI, tá? E esse vetor, que é o vetor BJ, está para cá, como ele é paralelo, né? Isso aqui é um paralelogramo, quer dizer, ele é paralelo, tem o mesmo comprimento, o mesmo sentido, então eu posso representá-lo aqui. Então, o que você está observando? Que o AI adicionado com BJ, porque isso aqui é uma soma, uma adição de vetores, dá exatamente o nosso vetor, que é o vetor que nós já tínhamos aqui, que é o vetor U. Então, o U é a adição dos vetores AI mais
o BJ. Então veja que nós temos essa representação do vetor U. Então o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que se o vetor U está numa forma analítica, nós também podemos escrever esse vetor U sempre com esse carinha aqui, que é o A, né, multiplicado pelo unitário do eixo X, que é I. Sempre o X aqui vai ser multiplicado por I, mas aqui é o B. Então o B multiplicado pelo J. Desculpa. Então essa forma aqui analítica ou a forma chamada canônica, elas representam o mesmo vetor U. Perfeito? Aí você pode dizer, poxa, então quando eu tenho, vamos supor, um vetor U que é dado assim, 2i mais 3j, e eu tenho um vetor V que é 4i menos 2j. Então, quando você faz a operação U adicionado com V, se você olhasse para isso aqui analiticamente, esse cara aqui é o 2 e esse cara é o 3. Analiticamente, esse cara é 4 e esse aqui é o menos 2. Quer dizer, se você olha para esses dois aqui como para ordenado analítico e soma, faz a adição, você soma 2 com 4 dá 6, 3 com menos 2 dá 1. Então você conseguiu fazer. E aqui não é diferente. Quando você vai adicionar o U, que está com a cara 2i mais 3j, adicionado com 4i menos 2j, você faz da mesma forma. Veja, 2 com 4, como se fosse uma álgebra, ó, i, 2 com 4 dá 6i. E o 3j menos 2j dá mais j. Veja que, sempre procurando representar aqui com a flecha, porque esse aqui é um vetor. Então veja, 6, olha o 6, o 1, olha o 1. Então esse 6i mais j, está aqui na forma analítica, é exatamente, se eu quiser colocar, melhor, 6i mais j está na forma canônica, na forma analítica é o 6,1. Então veja que para você fazer a adição de vetores na forma canônica, você simplesmente adiciona os vetores unitários I, depois adiciona os vetores unitários J. No caso, o I e J são vetores aqui que estão no eixo X e no eixo Y, no R2. Beleza? Bom, agora nós vamos olhar agora, vetor no R3, que nós ainda não tivemos oportunidade de trabalhar. Então vamos ver aqui, tá, um sistema com os 3 eixos, tá, que é exatamente, podemos, aqui chama sempre, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? E vamos olhar agora para um vetor no espaço. Então esse ângulo aqui é de 90, esse cara é 90, esse cara aqui é 90, então você tem uma representação tridimensional, onde eu vou ter aqui um vetor, vamos supor que eu tenho um vetor aplicado na origem, que também é um vetor posição, que aqui tem um ponto, e esse vetor nós vamos chamar de U. Esse ponto aqui, quando eu rebato esse ponto no plano XY, aqui há um plano XY, vamos dizer, ele cai aqui. E a projeção desse ponto, certo? No eixo X, está aqui. A projeção desse ponto no eixo Y, por exemplo, está lá. Então vamos aumentar mais aqui, não é isso? Então nós vamos ter esse carinha, esse cara que, quando eu soltei esse ponto, ortogonalmente ele cai aqui, então aqui está o X e aqui está o Y. Vamos supor que esse X seja A e esse Y é B. E a projeção desse ponto, tá? A projeção
desse ponto aqui, né, que é a extremidade do vetor, lá no eixo Z, né, ele está sendo dado por uma cota que C, a altura. Então, esse vetor, que é o vetor U, veja, ao projetar aqui, ele tem um A, x igual a, ele tem um Y igual a B, e ele tem uma altura, que é medida no eixo Z, que é C, certo? Bom, então, o vetor U, analiticamente, ele é representado por esses pares. A é o X, B é o Y e C é o Z. Como você representa um ponto em três dimensões, né? A, B e C. Então você representou aqui o vetor U na forma analítica. Certo? É interessante aqui, né, nós já vimos como é que se calcula o módulo de um vetor U no R2. Vamos ver como é que eu calculo o módulo do vetor U no R3. Tá? Então, gente, vamos observar o seguinte. Vamos olhar aqui. Vamos olhar para esse carinha aqui, ó, tá? E olhar isso como vetor. Tá? Aqui nós não estamos falando na forma canônica, não. Eu estou olhando esse cara, tá? Que está aqui, né, como um vetor que está no eixo X. Certo? Agora, eu vou olhar esse cara aqui, ó, como um vetor no eixo Y. E vou olhar esse carinha como vetor no eixo Z. Então nós temos esse vetor no eixo X, esse vetor no eixo Y, esse vetor aqui no eixo Z. Observe que isso aqui é um paralelogramo. Então eu vou transladar esse B para cá. Certo? É como se eu estivesse trazendo esse B para cá. Eles vão ter o mesmo comprimento, mesma direção, porque são paralelos, e o mesmo sentido, ou seja, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Beleza, então agora eu tenho esse vetor adicionado com esse, observa, ó, origem, extremidade, depois origem, extremidade. Então esse vetor aqui, adicionado com esse, gera um vetor que é dado pela origem desse, né, vem a origem e bate com a extremidade da segunda parcela. Estou fazendo esse mais esse. Certo? Então, veja que agora eu encontrei esse carinha aqui. Agora, esse cara, né, que é exatamente isso aqui, ele tem um módulo. Tá? Ele tem um módulo. Eu posso dizer que o módulo dele, né, se eu olhar isso no plano, né, eu vou observar o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Tá? Porque, na realidade, quando eu pego esse cara e projeto ali, né, eu tenho uma projeção de 90 graus, embora está parecendo inclinado. Certo? Então, o que acontece? A nossa hipotenusa desse triângulo aqui é esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui. Tá? Certo? Então, vamos chamar esse vetor aqui de vetor... esse cara aqui, né, é um vetor e esse é outro vetor. De repente, eu posso estar pensando o seguinte, esse vetor aqui, ele tem o quê? Ele tem módulo A, um comprimento. Tá? Por quê? Porque ele é um vetor que está no eixo X, você está vendo que essa medida é A. Então esse vetor aqui, ele tem um módulo, tá? O módulo de A é A. Certo? E esse vetor aqui, ele tem esse comprimento, ó, que você está vendo que é B. Então esse cara aqui, o módulo de B, certo? É B. Exatamente o comprimento está aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então a hipotenusa ao quadrado é exatamente o A ao quadrado mais B ao quadrado.
Então, se eu olhar para isso aqui, ó, o módulo desse vetor, olhando para o módulo, que é o comprimento do vetor, certo? É a raiz quadrada desse carinha ao quadrado mais esse carinha aqui ao quadrado. Porque esse é um triângulo retângulo, a hipotenusa é igual à raiz quadrada desse comprimento, que é A ao quadrado, mais esse comprimento, módulo de B, que é esse comprimento, mais B ao quadrado. Então, esse tamanho aqui é a raiz quadrada de A2 mais B2. Beleza? Agora, olhem para esse vetor, que eu botei aqui, e peguem o vetor C e coloque aqui. Ó. Então, nós estamos transladando o vetor C para cá. Então, você tem esse vetor e você tem esse vetor. Então, a adição deles, esses dois, vai dar isso aqui. Ó. Então, nós queremos saber quanto é o módulo do vetor U. É isso que a gente quer saber. Agora, quanto vale esse comprimento aqui? Esse comprimento que está aqui, ó, certo? Ele vale esse carinha aqui, né? A gente já viu que esse módulo vale esse. Tá? Agora veja que esse triângulo aqui, ó, ele é 90 graus aqui. Ó, ele é 90 graus aqui. Então, o módulo de U ao quadrado é igual. Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo. Ó, isso aqui é um vetor, tá? Então, isso aqui é um triângulo, ó. Aqui dentro, onde eu estou pintando aqui é um triângulo, onde a hipotenusa é o vetor U e esses dois são cateto. Então, o módulo de U ao quadrado é esse carinha aqui ao quadrado. Aqui ele dava como ele igual a isso. Então, o quadrado, exatamente a raiz quadrada disso aqui. É como se eu tivesse assim, raiz quadrada, melhor, a raiz quadrada ao quadrado, melhor. Então, esse carinha aqui era raiz quadrada de A2 mais B2, ele é ao quadrado. Mais essa medida aqui, que é a medida de C, justamente essa medida de C, ao quadrado. Então, o módulo de U ao quadrado, isso aqui ao quadrado é A2 mais B2 e o outro C ao quadrado. Como eu quero o módulo de U, o valor só positivo, que é absoluto, A2 mais B2 mais C2. Então, determinar o módulo desse vetor U, que está aqui, é você fazer a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E você calcula aí o módulo do vetor U. Então, nós mostramos como é que você pode calcular o módulo do vetor U. Segue exatamente aquilo que a gente já tinha feito quando você tinha um vetor no R2. Né? Vamos supor, como é que eu acho o módulo de U, né? Vamos dizer, CD no R2? Né? Eu tenho o módulo de U, era a raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado. Quer dizer, à medida que você achava a raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado, você tinha o módulo do vetor. Aqui no R3, o módulo do vetor é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então segue uma lógica aí, tanto no R2 como no R3, essa lógica é a mesma, né? No sentido que você acha a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes aqui, né, que você está vendo aqui na forma analítica, vamos dizer assim. Muito bem. Agora, beleza, você pode estar vendo, tá, a forma canônica no R3, beleza? Que, na realidade, a gente tem aqui uma forma de fazer que segue analogamente como nós fizemos no R2. Então, você tem aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Né? O eixo Z. Beleza. Então, se eu olho para esse carinha aqui como unitário do X, que é o I, né?
E vamos supor aqui que eu tenha, antes disso, deixa eu representar um vetor aqui, tá? Um vetor U, vamos supor assim, onde nós vamos ter esse vetor, como a gente fez ali, ó, da mesma forma. Nós vamos representar esse vetor, né, assim, aqui, no eixo Y. Então nós vamos ter o ponto aqui, né? Vamos supor que é A, aqui é B, e nós temos aqui o C. Então nós temos o vetor U representado por A, que é o valor de X, projeta no plano XY, leva para o X, A, projeta no plano XY, leva para o YB e vê a cota no Z. Então, ABC. Agora sim, aqui é o I, que é unitário no eixo X. Então, esse vetor aqui é o A que multiplica I. Mesma coisa, aqui é o J. Então, esse vetor que vai daqui até aqui é o vetor BJ. E aqui, se eu tenho o K, então veja aqui, vamos chamar esse carinha aqui também vetor unitário de K, né? Observe que aqui nós temos que botar essa flechinha, porque eles, embora eles são vetores unitários, então são vetores, então tem a indicação dessa flecha em cima da letrinha, I, J, K. Esse carinha aqui vai ser esse vetor que vai daqui até o C, que é o vetor CK, certo? Então nós temos o AI, o BJ e o CK. Veja que se eu olhar agora para o AI e trasladar o BJ para cá, ó, tá, vamos dizer, o BJ está aqui, então o AI mais o BJ adicionado dá esse vetor aqui, ó. Então esse carinha aqui é o AI mais o BJ, porque eu estou fazendo a adição do AI, ó, origem, extremidade, então daqui até a extremidade da segunda parcela é o AI mais BJ. E na hora que eu pego o AI mais BJ e adiciono com o CK, que é esse aqui, ó, o AI mais BJ mais CK, eu vou ter exatamente o vetor U, que é a resultante da adição desse vetor com o CK. Então, o que eu observei? Que o meu U é o AI mais BJ mais CK. Então, na forma analítica, nós temos a mesma, analogamente, que a gente fez no R2. Se eu tenho aqui tridimensional, o eixo X, sempre aqui o eixo X, aqui o eixo Y, aqui o eixo Z. No eixo X, o unitário é I. No eixo Y, o unitário é J. E no eixo Z, o unitário é K. Então a gente vai fazer exatamente isso. O AI mais BJ mais CK. Certo? E com isso, você tem a representação desse vetor na forma canônica, certo? É interessante também a gente passar aqui o seguinte, que da mesma forma que nós fizemos a adição de vetor no R2, a gente também pode estar fazendo no R3 da mesma forma. Então, eu tenho um vetor U, né, dado assim, 4 menos 1, 3. Eu tenho um vetor V dado por 1, 2, 0. Quer dizer, se eu fizer a adição de U mais V, é exatamente da mesma forma. 4 mais 1, somo X, 4 mais 1, 5. Menos 1 mais 2 dá 1. 3 mais 0 dá 3. Então, adicionar vetores, né, no R3, você também faz a adição
dos elementos, né? X com X, Y com Y, Z com Z, certo? E se nós tivermos uma situação assim, o U é 2I menos 3J mais 2K, o V é I mais J menos 3K. Quer dizer, na realidade, ao fazer a adição, você vai adicionar 2I com I, 3I, menos 3J com J, menos 2J, né? Já que menos 3J com mais J menos 2J, e 2K, aqui é menos, né? 2K com menos 3K, menos K. Então, ao somar na forma canônica, você adiciona os I, 2I mais I dá 3I, menos 3J com mais J, menos 2J, e o menos 3K com mais 2K, menos K. Então, você pode estar, na forma canônica, fazendo essa adição, né, como você faz algebricamente. Adiciona termos iguais, né, homogêneos, I, JJ, KK. E o escalar multiplicado pelo vetor segue o mesmo procedimento, né? No R2, você fez no R2, no R3 é idêntico. Como é que eu pego 2 e faço produtos por um vetor 4, 1, 3? Quer dizer, isso você multiplica o 2 pelo 4, 2 pelo 1, 2 pelo 3. E vai dar 8, 2, 6. Certo? Como é que eu pego 2 e multiplico por um vetor na forma canônica, I menos J mais K? Você multiplica 2I menos 2J mais 2K. Dessa forma, você está fazendo o produto de um número, né, o valor real aqui, por um vetor que está representado na forma canônica, IJK. Mas veja que esse I, se você quiser botar na forma analítica, esse vetor aqui, o I, o menos J e o K, olhando para ele vai ser o termo 1, menos 1 e 1. Exatamente os números que estão multiplicando correspondentemente o I, o J e o K. Por exemplo, aqui, veja, quem é esse vetor na forma analítica? 3, menos 2 e menos 1. Então, você pode estar escrevendo o vetor tanto na forma canônica, que tem o IJK, como na forma analítica. Você pode estar fazendo isso do jeito que você quiser. Bom, gente, então nós fizemos aqui um trabalho nessa aula, e o trabalho de produto escalar, que a gente no início falou que ia fazer, né, nós vamos deixar para uma próxima aula. Ficou claro essa explicação para vocês, gente? Tá. Beleza? Então, a gente termina aqui na aula, numa próxima, né, que a gente pode estar fazendo com vocês, a gente fala aí do produto escalar. Tá? Obrigado.